Gênesis 37, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor por este momento de oração que tivemos na tua presença. Quão maravilhoso é estar diante do Senhor, ó Pai, colocando os nossos agradecimentos, as nossas petições diante do Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a depositar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, ó Pai. Tudo aquilo que está no nosso coração, que porventura tem nos tirado a paz, tem nos trazido pensamentos errados, ó Deus, às nossas mentes. Nos ensina a depositar todas essas coisas diante de Ti e clamar ao Senhor que venha intervir nas nossas vidas, que venha interferir, ó Pai, na nossa vida espiritual, que Tu possas aumentar a nossa fé, que o Senhor possa nos ajudar e nos fortalecer, ó Deus, nessa caminhada em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, na meditação da Tua palavra. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a família de José era uma família meio que atribulada. Jacó era um grande homem de Deus, e Jacó tinha 2 esposas que também conheciam ao Senhor. Mas Jacó era o patriarca da família e ele tinha 4 esposas. Ele tinha Lia, tinha Raquel, tinha Bila e tinha Zilpa. Bila e Zilpa eram empregadas, eram servas das mulheres dele. E o Senhor Deus, ele fechava o ventre de Lia, às vezes, e aí Lia dava a serva dela para Jacó se relacionar, para ter filhos dela, né, porque o filho da serva é como se fosse filho da dona da serva. A Raquel, que era a esposa que José muito amava, ela era estéril, mas depois Deus abre a sua madre. E ela também tinha a serva dela, a Raquel tinha a sua serva, que também ela dava a sua serva a Jacó, para que Jacó se relacionasse e pudesse ter filhos também. Então era uma casa com um marido, 4 mulheres e vários filhos. Então era uma casa problemática, imagine só. Às vezes só o marido, a mulher e os filhos já é problema. Imagine um homem, 4 mulheres e um monte de filhos dentro de casa. Então José nasce numa família dessa. Uma família que conhecia Deus, mas que o pecado estava dentro do seu lar. E a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Sobre quando o pecado está no nosso lar. E às vezes a gente faz olho grosso com o que a gente vê que é pecado. E depois, quando as coisas começam a aparecer,
né, a gente começa a colocar culpa nas pessoas. E foi o que aconteceu com José. A gente vai ver um pouco sobre isso. Mas a culpa não era dele, o pecado já estava dentro da casa de Jacó e ele não prestou atenção com relação ao que estava havendo dentro da casa dele. A gente vê aqui que essa família era uma família problemática, né, como eu falei, e Jacó, ele tinha o filho querido dele, que era justamente José. Pelo antepassado de Jacó, não era nem para ele ter essa questão de filho preferido. Se lembrem que ele tinha o seu irmão, que era Esaú, né? E Esaú era amado por Isaac e Jacó era amado pela sua mãe. E a gente vê a confusão que se deu na família dele por causa dessa questão de preferência. Jacó também, não é, com suas duas esposas, ele tem preferência por Raquel do que a Lia. E agora com seus filhos também. Ele escolhe um predileto dele, que acaba sendo José. E isso traz bastante problemas para dentro da casa dele, né? Só que a gente vai ver que os problemas já estavam ali. Esse problema que a família teve com José apenas mostrou o pecado que já estava dentro da casa, né? Dentro do lar deles. A gente sabe que é bom, é agradável, a Bíblia nos fala isso, né? É bom e agradável que os irmãos vivam em união, principalmente dentro do nosso lar, que nós tenhamos um lar pacífico, que tenhamos paz com todos, um bom relacionamento dentro do nosso lar. Mas, infelizmente, José não desfrutava desse bom relacionamento dentro do seu lar. E aí, a gente lendo aqui a palavra de Deus, né? José tinha 17 anos, a gente vê ele era um jovem, e ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa. Os filhos de Bila eram Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa eram Gade e Aser. E eles eram mais velhos do que José. Então, provavelmente, José era como se fosse o auxiliar dos irmãos. E sempre a gente sabe que o mais novo sobra no meio dos irmãos, né? O caçula, o mais novo, sempre os mais velhos se aproveitam do mais novo. No trabalho também, às vezes, é a mesma coisa. Quando chega um novato, o pior trabalho bota para o novato fazer. Mas a gente vê que Jacó, obrigado mesmo, Jacó não, a gente vê que José, ele tinha alegria de estar fazendo esse trabalho, porque ele estava ajudando seu pai, né? Ele estava de alguma forma ajudando dentro da sua casa. Então a gente vê já a integridade de José, né? Em ajudar dentro de casa, em ter responsabilidade mesmo jovem. Então, ele apacentava os rebanhos de Jacó, e a gente sabe que Jacó tinha um rebanho muito grande, porque Deus abençoou Jacó sobremaneira. A gente sabe a história de Jacó, né, com Labão, das ovelhas lá, que mudavam as cores e tal, e Jacó começou a ter mais ovelhas do que o seu sogro, então Jacó foi bastante abençoado por Deus, o rebanho dele não era pequeno. E José já ajudava o seu pai nessa função, junto com os seus irmãos mais velhos. Mas quando a gente continua lendo a palavra de Deus, a gente vê no verso 3, uma coisa que começou a mostrar o pecado que havia dentro da casa de José e sua família. Ora, Israel, que foi o nome que Deus deu a Jacó, né? O novo nome que Deus deu a Jacó. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. José não era o filho mais novo de Jacó. O filho mais novo de Jacó era Benjamim. Só que José foi um dos últimos filhos que Jacó teve. Além do mais, ele era o filho queridinho de Jacó porque ele era filho de Raquel, a sua esposa preferida. Então, Raquel era estéril, não podia ter filhos, e quando Raquel tem filho, dá José como filho a Jacó. Então, era o filho da esposa predileta de Jacó. Então, Jacó amava José, né? Era o filho queridinho dele. E isso trouxe sentimentos pecaminosos, né, dentro da família. Na verdade, não trouxe, aflorou os sentimentos pecaminosos que já tinham dentro da família. E o primeiro deles é o sentimento de ódio, né?
Então, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Essa túnica talar de mangas compridas era uma roupa muito especial, que quase ninguém tinha condições de comprar. Nem o próprio Jacó usava essa túnica de manga talar. Era uma túnica, era tipo uma camisa grande, uma bata com mangas compridas, com o melhor tecido da época, às vezes revestido com fios de ouro, com coisas bastante preciosas. E era algo muito caro para alguém ter. E Jacó não deu isso a nenhum de seus filhos, senão a José. E quando Jacó dá esse presente a José, era uma túnica que somente os filhos dos reis usavam. Os filhos das autoridades mais poderosas, das pessoas mais ricas da época. E Jacó faz essa túnica, né, de mangas compridas e dá ao seu filho predileto. O que é que isso aflorou no meio da família? Vendo, pois, seus irmãos, no verso 4, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente. Entrou, né, ou pelo menos aflorou o ódio. Com certeza, os irmãos, morando dentro da mesma casa, eles já não tinham um bom relacionamento. Justamente, né, porque os filhos eram filhos de mães diferentes. E a gente sabe que cada mãe criava o seu filho do seu jeito. E certamente dentro daquela casa os irmãos já não eram muito unidos. E quando viu o seu pai, né, que era o parente comum de todos, escolher um filho como preferido, isso aflorou o ódio no coração de todos os seus irmãos contra José. Então a gente vê que não era fácil para José trabalhar com seus irmãos apacentando as ovelhas do seu pai. A gente vê também no versículo 2 que José, ele trabalhava com seus irmãos apacentando os rebanhos, e o final do versículo 2 diz que José trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Ainda tem esse agravante, como a gente diz hoje, né? É o caguete. José era o X9 dos irmãos. Mas a gente precisa ver que o que era que trazia ódio no coração dos irmãos? Primeiro, José era um jovem íntegro. E por isso que quando ele via os seus irmãos, quando ele ia trabalhar com seus irmãos, e ele via os seus irmãos fazendo algo de errado, ele chegava para o pai e dizia: uma pessoa íntegra é assim. Quando a pessoa é íntegra, ela não consegue ver as coisas erradas. A gente tem esse exemplo com o próprio Deus. Nós servimos ao Senhor, buscamos viver em santidade, mas quando a gente erra, o Deus que é todo santo, através do seu Espírito Santo, nos sinaliza. Ele não consegue permitir que nós continuemos no erro. E era isso que José fazia. Mesmo ele sendo mais novo, a intenção dele não era de caguetar para deixar os seus irmãos mal perante o seu pai, mas era para que o seu pai repreendesse os seus irmãos para que eles mudassem de comportamento. Isso demonstra a integridade de José no trabalho de seu pai. A palavra não fala o que era de errado que os seus irmãos faziam, mas alguma coisa de errado eles estavam fazendo, porque José via e no final do dia ele vinha falar a seu pai. E isso já é um motivo de aflorar ódio no coração dos seus irmãos. E quando José dá uma roupa, que é uma roupa real, para o seu filho predileto, isso já coloca a pulga atrás da orelha de seus irmãos e traz mais ódio ainda ao coração deles, como a palavra fala. No versículo 4, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Mas o bom de tudo isso, né, nós que já conhecemos por alto a história de José, é a gente ver que Deus sempre esteve no controle da vida desse grande servo dele. Era um menino íntegro, era um menino que temia o Senhor, que conhecia a Deus. E a gente vê que no final, a gente vai ver, na verdade, que no final da sua vida, em Gênesis 50, quando ele está ali de frente com seus irmãos, com a sua família, agora como o governador do Egito, ele diz
que Deus transformou a maldição, Deus transformou o mal em bênção. Então a gente vê que a vida de José é uma vida sofrida. José, desde a sua juventude, ele sofre dentro da própria casa. E a gente vai ver que mesmo depois, quando ele vai para o Egito, ele continua sofrendo. Mas o importante é a gente ver o coração de José. O coração de José não estava na situação, não estava nas circunstâncias que ele vivia, mas o seu coração estava no Deus que ele servia. E por isso, no fim da sua vida, ele pôde dizer: tudo o que aconteceu comigo, a gente pode ver que Deus transformou o mal em bênção. E por isso hoje eu estou aqui como governador de Israel. Por isso, governador do Egito, perdão. Por isso que hoje grande parte do mundo não passa fome na situação que estamos vivendo. Porque Deus em sonho me mostrou que era para estocar alimento e hoje todo mundo pode se alimentar. E a gente vê que pessoas de todos os reinos em volta vinham para o Egito tentar arranjar comida, porque uma grande fome se instalou na terra. Mas graças a Deus pela vida de José, que era uma pessoa íntegra, justa diante do Senhor, que temia a Deus. E ele pôde alimentar todo esse povo, inclusive os seus irmãos, vieram até ele e puderam reconhecê-lo. E quando eles achavam que agora José ia descontar tudo que ele passou, que os seus irmãos fizeram ele viver, José diz: não se preocupem, eu vou cuidar de vocês. E todo o mal que aconteceu na minha vida, Deus transformou em bênção. É assim que Deus age nas nossas vidas. Uma outra coisa também que a gente vê aqui, que aflorou o ódio, era justamente essa predileção de Jacó a José. José era o filhinho preferido. Jacó nunca tinha demonstrado esse amor tão grande pelos outros filhos a ponto de dar uma roupa tão cara. Era uma roupa, como eu falei, que os filhos dos reis usavam. E Jacó dá essa roupa ao seu filho José. E a palavra continua dizendo no versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Gente, a gente às vezes olha para isso aqui e fala: Deus, como é que a gente pode dizer que o Senhor está no controle dessas coisas, se as coisas só apertavam mais para José? A gente vai ver que José teve sonhos. Deus deu alguns sonhos a José. E a gente vê que realmente é Deus no comando, é Deus no controle. Esses sonhos não foram dados a José pelo demônio, não foi dado a José pelos seus pensamentos, por aquilo que ele queria, para mostrar o desejo do coração dele, mas era Deus que estava dando esses sonhos a José. E quando José revelava o sonho que Deus tinha dado a ele, os irmãos ficavam com mais ódio dele ainda. Ao invés de tentar amenizar os sonhos que Deus dava a José, só fazia com que os irmãos o odiassem ainda mais. E o primeiro sonho foi, versículo 7, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Imagine, eles pegando os feixes lá de trigo, o que quer que seja, algum cereal, e eles juntavam, quando a gente leu a história de Ruth, a gente via que eles faziam isso. Eles iam, colhiam os cereais, juntavam em feixes e amarravam os feixes para depois carregar. E aí, o que é que José sonha? Estava ele e seus irmãos, cada um pegou o seu feixe, juntou, amarrou. Só que no sonho, o feixe de José, que estava lá deitado, se levantou. E aí ele viu que o feixe dos seus irmãos se curvaram perante o feixe de José. Olha que sonho que Deus dá a José. Aí os irmãos já pensam: meu pai já deu uma túnica talá de manga comprida a ele, que é uma roupa real. Agora ele está vindo com esses sonhos, isso é treta desse menino novo. Ele quer criar mais problema com a gente. Está se achando agora por causa da roupinha dele e agora quer mandar na família. Mas a gente sabe que todos esses sonhos foram dados por Deus a ele. Só que os irmãos o odiavam ainda mais. Então lhe disseram seus irmãos, versículo 8, reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Vai botar sua roupinha agora e vai mandar em todo mundo aqui agora dentro de casa?
É isso que você está dizendo, José? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então você vê que tudo aquilo que estava acontecendo dentro da casa de José, né, dentro da casa de Jacó, já tinha pecado ali no meio da família. Primeiro, José com um monte de mulher dentro de casa. A gente sabe que o plano de Deus desde o início é que o homem se una a uma só mulher. E ali, apesar de Deus ter permitido que ele estivesse com as 4 mulheres, mas não era o plano de Deus aquilo. O plano de Deus é que o homem tivesse uma mulher só, que o homem tenha uma mulher só. A gente vê isso em Gênesis. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não é o homem as suas mulheres, é a sua mulher. E os dois serão uma só carne. Não são os 3, nem os 4, e no caso de Jacó, os 5, né? Ele e as 4 mulheres. Esse não era o plano de Deus para a vida dele. Então, o pecado já estava ali. Fora esse ódio dos irmãos com José, né? Porque certamente já tinha esse ódio, porque José falava as coisas que os irmãos faziam para o seu pai e tal. Mas a gente vê que em tudo isso, Deus está no controle. E José não está muito preocupado com isso não, porque Deus vai dar outro sonho a José, e mesmo depois de ele ouvir tudo aquilo dos irmãos, ele vai contar o sonho de novo, vai juntar a família e vai dizer de novo, oh, não foi só aquele sonho não, tem mais outro ainda que eu tive. Versículo 9, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Antes eram os feixes, né, de trigo, do que quer que fosse. Agora o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam, se inclinavam perante ele. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Agora não era só ódio, que depois do segundo sonho que Deus tinha dado a José, qual foi o novo sentimento que entrou no coração dos irmãos? Ciúme, inveja. E a inveja, ela é acompanhada da malícia. Ô, irmão, cuidado com gente invejosa. Cuidado. O invejoso sempre é malicioso. Quando o invejoso vê a tua vitória, ele vem com a malícia ali do lado da inveja dele para tentar te derrubar. Porque ele nunca quer estar abaixo de ninguém. Ele quer sempre ser o melhor, estar por cima e não vibra com a felicidade de ninguém. E foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Entrou inveja no coração deles. E nas próximas quartas-feiras a gente vai ver o que é que acontece com José por causa da inveja e do ódio que entrou no coração dos irmãos, que aflorou no coração dos irmãos dele. Devemos ter cuidado com isso. Nós devemos sempre, queridos, ter cuidado dentro dos nossos lares. Como estão os nossos lares? Como é a nossa família? Como estão os nossos relacionamentos? E a gente vê que Jacó, ele ouvindo tudo isso, seus irmãos tinham ciúme, mas Jacó, ele apenas começou a considerar o caso com ele mesmo. Será que isso vai acontecer mesmo e tal? E Jacó, sabendo do comportamento dos seus outros filhos com José, ele não toma nenhuma atitude. É como se ele sempre passou a mão por cima do pecado dos filhos. E aí tinha ódio dentro da sua casa, havia disputa, primeiro entre suas mulheres, entre os seus filhos também tinha disputa. As mulheres disputavam quem é que dava mais filho a Jacó. Era uma guerra. Raquel e Lia disputavam quem ia dar mais filho a Jacó. E era aquela disputa já dentro de casa. Seus filhos também cresceram nessa disputa. Quem era o queridinho do papai? Jacó mostrou que era José. Nós precisamos ter atenção como estão os nossos lares, como são os relacionamentos. E se existe algum sentimento pecaminoso dentro dos nossos lares.
no nosso relacionamento, né, dos maridos com as esposas, das esposas com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos irmãos entre si, para que a gente comece a tratar isso dentro da nossa própria casa. Porque se a gente não trata isso já desde o início, se Jacó tivesse tratado isso desde o início, talvez não tivesse acontecido tudo o que aconteceu com José. A gente sabe que era plano de Deus que acontecesse tudo isso. Mas a palavra de Deus é maravilhosa porque ela nos mostra grandes homens de Deus, mas mostra os erros dele também. Os pecados desses homens. E os pecados estão lá não para dizer que a gente pode pecar igual a eles, porque eles eram homens de Deus. Mas os pecados desses homens estão registrados na Bíblia para nos advertir daquilo que nós não devemos fazer. E nós temos um grande exemplo já. A Bíblia nos traz diversos exemplos e de coisas que nós não podemos imitar. E também tem coisas que a gente precisa imitar e que a gente não faz. E que o que não é para imitar, a gente quer fazer. Tenhamos cuidado com a nossa casa. Tenhamos cuidado com os nossos filhos. Como andam os relacionamentos? Como andam os sentimentos? Às vezes existe disputa dentro de casa do marido com a mulher. Porque a mulher ganha mais, porque o marido ganha mais, a mulher não aceita, o marido ganha mais. Esse é o mundo moderno que a gente vive hoje. A mulher querendo ganhar mais do que o marido não permite que a esposa ganhe mais do que ele, porque ele é o homem de dentro de casa, e fica aquela disputa, aquela briga de quem estuda mais, quem tem um melhor emprego, e depois quando briga, às vezes passa na cara, você não pode falar nada não, que quem bota a comida aqui dentro de casa sou eu. Aí a mulher, epa, quem paga as contas aqui também sou eu, e fica aquela briguinha dentro de casa. Precisamos ter atenção como estão os nossos lares, os sentimentos que estão no nosso coração pelos nossos familiares, para que a gente realmente viva um lar saudável, para que a gente viva um lar segundo a palavra de Deus, mantendo a paz com todos, mantendo o amor genuíno. Se muitas vezes a gente não tem amor com os de dentro da nossa própria casa, que dirá com os de fora? A gente sabe, né, que com o Senhor, quando o Espírito Santo, ele transforma as nossas vidas e o nosso coração, a gente consegue muitas vezes, às vezes, ter amor pelo nosso irmão em Cristo, às vezes maior do que com o nosso irmão de dentro de casa. Mas não quer dizer que você tenha que odiar seu irmão, não. Guardar rancor de seus pais, daquilo que você viveu no passado. Deixe isso para lá. Lembre-se bem que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, Deus tem um propósito para essas coisas. E quando a gente guarda esses sentimentos ruins no nosso coração e a gente fica preso ao passado e o que aconteceu conosco, nós verdadeiramente não somos livres diante de Deus. José nos dá um grande exemplo disso. José sofre desde a sua juventude dentro da sua casa e a gente vê que no momento que ele tinha para descontar tudo o que ele viveu, ele não faz isso. Porque ele servia a Deus. Ele aprendeu a perdoar. Ele aprendeu a abrir mão dos seus traumas do passado, dos seus relacionamentos com seus familiares, que eram ruins. Não era um bom relacionamento que ele tinha com seus irmãos e talvez nem com seus pais. Mas ele foi deixando isso de lado, sabendo que alguma coisa Deus queria ensinar com ele com relação a isso. Mas ele se apegou ao Pai maior, que era o Senhor Deus. Muitas vezes, por causa de problemas que tivemos com os nossos pais no passado, isso faz com que nós tenhamos problemas em nos relacionar com Deus. Tem pessoas que acham que Deus vai fazer a mesma coisa ou pior do que os pais fizeram no passado. Se meus pais que andavam comigo e nós vimos, fez isso comigo, imagine Deus que eu não vejo. Eu ando com Deus, mas desconfiado dele. A gente não pode andar dessa forma. A gente tem que ser como José. Ele se apegou ao Senhor e confiava no Deus que ele servia. E por causa dessas coisas, Deus pôde transformar todo o mal da vida de José em bênção. E José pôde ver que em todas as coisas ruins que ele vivia, Deus estava no controle. Ele não botava a culpa no diabo, não botava a culpa nas pessoas, ele sabia que Deus estava controlando a vida dele. E a gente vive diferente quando nós temos essa mentalidade. A nossa vida é totalmente outra,
quando nós temos a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, no nosso relacionamento, dentro das nossas casas, com os nossos familiares, não sigamos os exemplos dos irmãos de José. Lance todo o ódio do seu coração fora, contra seus familiares, contra seus parentes, toda a inveja. A inveja não pode estar no coração dos filhos de Deus, de jeito nenhum. Nós devemos vibrar com a vitória do outro, nos alegrar, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. É assim que o Senhor quer que a gente viva. Então vamos aprender a viver como José, confiando em Deus, sempre questionando as coisas erradas, né? José via seus irmãos fazendo as coisas erradas, mas ele não deixava barato, ele ia e dizia a seu pai o que é que estava acontecendo. Não seja conivente com as coisas erradas. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja, deixa o povo falar o que quer, no trabalho principalmente, né? Lavar o X9, lavar o caguete. Uma coisa que eu tenho buscado fazer no meu trabalho quando eu vejo as coisas erradas, primeiro eu chamo a pessoa que fez algo de errado. E primeiro eu falo com ele. Você fez isso, isso e isso não está certo. Você sabe que isso não está certo. Muda teu comportamento. Faça assim, assim, assim. Esse é o certo. Aí se você vê que a pessoa não quer nada e não quer mudar, infelizmente, né, a gente não vai ser conivente com o erro e ficar calado, porque isso pode prejudicar a empresa, pode até lhe prejudicar, porque você sabia do que estava acontecendo e não fez nada. Você chama o seu superior e fala. Isso tem, pelo menos comigo tem dado certo lá na empresa, né, de chamar a pessoa primeiro, bater um papo, conversar e graças a Deus as pessoas têm mudado. Às vezes as pessoas nem tinham percebido o erro que estava cometendo. Mas não sejamos coniventes com o erro. Nunca. Não se cale diante de algo errado. Isso vale para tudo na nossa vida. Às vezes as pessoas se aproximam de nós, falam coisas totalmente equivocadas da palavra de Deus, sobre a Bíblia, e a gente fica calado. Quantas vezes eu ouvi no passado a pessoa dizer, porque na Bíblia diz, faça por ti que eu te ajudarei. E eu sabia que isso não estava na Bíblia e ficava calado. Hoje eu não fico mais não, de jeito nenhum. Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia não fala isso não. Isso aí é invenção do homem, né? Às vezes as pessoas apresentam um Deus que a palavra de Deus não fala. Às vezes está conversando com outro e você está no meio da conversa, eu olho, me desculpe, mas a Bíblia não fala isso, não é isso que a palavra fala. E às vezes é um meio que Deus usa para que você pregue o Evangelho. Quantas vezes aconteceu comigo? Não sejamos coniventes com o erro de jeito nenhum. E José, ele nos ensina isso. Ele não era conivente com o erro de seus irmãos, ele confiava no Deus de Israel, ele era obediente ao seu pai, porque mesmo trabalhando com os irmãos que o odiavam, ele fazia bem a sua função, ele apacentava os rebanhos do seu pai, ele fazia bem o seu trabalho. Que sejamos assim também. Na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, no meu trabalho tem fulano de tal que eu não gosto, então, quando ele está perto de mim, me desestimula, eu não faço o meu trabalho, esqueça fulano de tal que você não gosta, faça o seu trabalho como se você estivesse fazendo para Deus. É assim que a gente precisa ser, dentro da nossa casa, do mesmo jeito. Porque fulano não faz, porque sou eu que faço tudo, faça. Se ninguém faz e tem que fazer, faça, não reclama não. A gente às vezes tem aquela mania de achar que a nossa recompensa vem do homem, né? E quando a gente faz demais e o homem não reconhece, aí a gente para de fazer por conta disso. Nós precisamos nos lembrar que a nossa recompensa vem do Senhor. Quando nós fazemos o nosso trabalho diante da presença de Deus e quando nós fazemos as coisas na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, de todo o nosso coração, diante de Deus, a gente está fazendo bem porque a gente está fazendo como se fosse para Deus, precisamos ter a certeza que Deus está vendo e que quem vai nos dar a boa paga é o próprio Senhor. O homem pode não te reconhecer, mas Deus está olhando e Ele vai derramar bênção sobre a sua vida. No momento certo, Ele vai te honrar. Continue fazendo certo e fazendo bem, debaixo da vontade de Deus.
Confie no Senhor. Vamos seguir esse pequeno exemplo que nós vimos aqui hoje de José, de como ele era. E um exemplo de como não devemos ser. O exemplo de Jacó, das suas mulheres dentro de casa, da relação com os irmãos e desses sentimentos que afloraram dentro da casa dele. Ódio, inveja. E quando a gente for meditando nessa história de José, durante as próximas quartas-feiras, a gente vai ver a mão de Deus agindo na vida daquele homem. Por quê? Porque ele se posicionou diante de Deus. O posicionamento de José era o posicionamento de alguém que verdadeiramente conhecia o Senhor. Ele não era igual ao seu pai, que conhecia a Deus, mas passava a mão no pecado. Passava a mão na cabeça das pessoas. José não era assim. E que nós possamos seguir esse grande exemplo nas nossas vidas, e que possamos ser bons servos, que o Senhor possa olhar para nós e achar servos bons e fiéis diante da presença dEle, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por essa maravilhosa história que estaremos meditando, Senhor, nos cultos de oração. Obrigado porque a Tua palavra, ó Pai, ela é um guia para as nossas vidas. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E obrigado por esses grandes exemplos que o Senhor nos dá na Tua palavra para nós seguirmos, e exemplos também, Pai, do que nós não devemos seguir, ó Deus. Te agradecemos por isso. Nós vemos nisso tudo o Teu cuidado para conosco, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite estarmos na Tua casa. Muito obrigado por cada louvor entoado, por cada oração feita neste lugar. Nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, todos aqueles que se encontram enfermos, ó Pai. Pedimos para que o Senhor possa entrar com providência na vida deles, para que o Senhor, ó Deus, derrame o Teu bálsamo, ó Pai, que cura, o Teu refrigério sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Abençoa a mãe do nosso irmão William, ó Pai. Aquela mulher tem sentido fortes dores, ó Deus, e eles não sabem o que é que está acontecendo com ela, mas Tu sabes, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa guiá-los, ó Pai, para o médico correto, para o diagnóstico correto dela, em nome de Jesus. E que o Senhor possa restaurar a saúde dela, ó Deus. Que o Senhor possa alcançá-la principalmente, ó Pai, com a Tua salvação, ó Deus, em nome de Jesus. Para que tanto, Pai, o seu corpo quanto o seu espírito seja restaurado diante do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos livra, ó Pai, dos males deste mundo. Nos livra, Senhor, dessas notícias de novas variantes desse vírus, ó Pai, que tem chegado ao nosso país. Nos livra, ó Pai, da piora do quadro que nós já estamos enfrentando, que já não está fácil, Senhor. Oramos ao Senhor pelos nossos governantes, ó Pai. Pelos nossos vereadores, pelos prefeitos, governadores, pelos deputados, senadores, pelo presidente, ó Pai. Por aqueles que trabalham na justiça, ó Deus. Senhor, quantas coisas, ó Pai, para se preocupar, e a gente vê eles se preocupando com questão de carnaval, de réveillon, se vai fazer, se não vai fazer, meu Deus. Ô Senhor, que o Senhor possa instruir os nossos governantes a tomarem as melhores decisões, ó Pai, em nome de Jesus. E que as decisões que eles venham tomar não venham trazer pioras, ó Deus, para nós. Nós já vivemos e enfrentamos tempos difíceis, Senhor, na igreja, de termos que fechar as portas, de termos que ter a quantidade de pessoas reduzidas aqui dentro, ó Pai, de ter que controlar a quantidade de pessoas que entravam por essas portas. E por causa disso, Senhor, quantas pessoas não voltaram mais à Tua casa, quantas pessoas se esfriaram, ó Deus, na sua fé, e nós oramos por essas pessoas também que estão distantes, afastadas do Senhor, ó Pai. Pedimos ao Teu Espírito Santo nessa hora que o Senhor visite cada uma delas em nome de Jesus, e o Senhor possa aumentar a fé delas, ó Pai, e o Senhor possa trazê-las de volta à Tua casa, que o Senhor possa trazê-las de volta à comunhão, Deus, com os irmãos, que eles possam se alegrar, Senhor, como no salmo que nós lemos agora à noite, que nós possamos nos alegrar em estarmos na Tua casa, que tenhamos prazer em estar na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus.
Coloca em nós, Senhor, essa alegria. Coloca no nosso coração, Senhor, o sentimento de quão importante é estar diante de Ti, buscando a Tua face, Senhor. Nada podemos fazer sem Ti, nada seríamos se não fosse a Tua graça e misericórdia agindo nas nossas vidas a cada dia, Senhor. Te louvamos por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, a cada dia. São tantas notícias ruins, ó Deus, que ouvimos. E cada dia as coisas pioram e nós te louvamos pelo Teu cuidado conosco, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido, Tu tem nos livrado de todo mal, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor essas famílias, ó Pai, que têm enfrentado, Senhor, problemas financeiros. Quantas famílias, ó Pai, que perderam seus empregos. Quantas famílias, muitas vezes, na hora da refeição, não tem nada para colocar, Senhor, em cima da mesa. Quantos pais de família não tem nenhum lanche para dar aos seus filhos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Olha, Senhor, por essas famílias em nome de Jesus. Abençoa-nos como Teus servos, como igreja do Senhor, para que nós possamos abençoar essas pessoas, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, aqueles que estão desempregados na Tua casa, Senhor. Abre uma porta de emprego, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, os Teus servos, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor e confiamos que Tu podes fazer isso infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Tu és um Deus poderoso e por isso nos achegamos diante da Tua presença, meu Deus. Responde às nossas orações, ó Pai. Tenha misericórdia do bairro de Portão, Senhor. Temos vivido, Senhor, momentos de aflição, ó Pai, no nosso bairro. Temos vivido, Senhor, problemas, ó Pai, neste lugar, Senhor, que muitas vezes tem amedrontado as pessoas de saírem de suas casas, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, muda a história deste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Restaura as vidas, as famílias, Senhor. Vem com a Tua salvação, ó Pai, em nome de Jesus, sobre esses que não Te conhecem. Que o Senhor possa mudar a história deste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Que este seja um bairro conhecido, Senhor, por pessoas que servem ao Senhor e que Te temem, ó Pai, em nome de Jesus. Tu és um Deus de paz e nós clamamos, ó Deus, traz a Tua paz sobre este lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Restaura as nossas vidas, Senhor, cuida dos nossos corações, cuida da nossa vida espiritual, Senhor. Quantos de nós muitas vezes nos encontramos fracos, Senhor, diante de Ti, nos ajuda a nunca nos afastarmos da Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a Te buscarmos nos nossos lares. Nos ajuda a estarmos lendo sempre a Tua palavra, Te buscando. É isso que faz o nosso coração estar aquecido, Senhor. É isso que nos faz estar a cada dia diante do Senhor, é Te buscar, ó Deus. Não existe outro segredo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, e nos dá ânimo para congregarmos, ó Pai, a cada culto que estamos aqui fazendo para o Senhor. Que nos encontramos alegres, ó Pai, em entrarmos por essas portas e rendermos o culto a Ti. Em rendermos a nossa adoração, o nosso louvor, a nos entregarmos diante da Tua presença em oração, ó Deus. Cuida das famílias aqui representadas, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada lar aqui representado. Coloco cada família diante do Teu altar e peço pelos relacionamentos entre os familiares, ó Deus. Senhor, cuida, Senhor, dos casamentos. Quantos casamentos, Senhor, estão enfraquecidos? Quantos, Senhor, quantos filhos, ó Pai, rebeldes? Quantos, Senhor, quantos filhos que não respeitam seus pais? Quantos pais que não têm tido um bom relacionamento com seus filhos, ó Pai? Nos ajude, Senhor, nos ensine a vivermos segundo a Tua palavra. Que nós, como homens e marido, ó Pai, possamos, Senhor, amar as nossas esposas como o Senhor amou a igreja. Que nós possamos ser cabeça do nosso lar, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a tomarmos posição na nossa casa, como diz a Tua palavra. Coloca amor no nosso coração pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, ó Deus. Pela Tua obra, ó Pai, em nome de Jesus. Faz assim também com as mulheres, ó Deus. Que elas possam ter, Senhor, em nome de Jesus, alegria no seu coração em ser submissa aos seus maridos.
E que elas se alegrem em se submeter aos seus maridos por elas verem o amor que seus maridos sentem por elas, ó Deus. E que elas se alegrem em obedecer a tua palavra, ó Pai. Senhor, abençoa essas mulheres na criação dos filhos também, ó Deus. Geralmente as mulheres que têm mais tempo em casa com os filhos, ajuda elas, Senhor, na criação dos filhos. Senhor, toma conta, ó Pai, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, ó Pai. Toma conta dos nossos filhos, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa fazer uma grande obra na vida deles. Que aqueles que estão afastados possam voltar para a Tua presença, para a Tua casa. Eles possam se alegrar em estar diante do Senhor, ó Deus. Cuida, Senhor, dos filhos que já estão distantes, estão afastados de Ti, ó Pai. O Teu Espírito Santo está ali onde eles estão também. O Senhor é um Deus onipresente, ó Pai. E o Senhor pode visitá-los e incomodar os corações deles e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E trazê-los de volta para a Tua presença, ó Pai. Que nós possamos abrir a nossa boca, Senhor, e declararmos que nós e nossa casa servimos ao Senhor. É isso que nós desejamos, ó Pai. Termos os nossos familiares salvos, frequentando a Tua casa, estando na Tua presença, ó Deus. E não somente da boca para fora, ó Pai, mas Te servindo de todo o coração, Senhor. Nos ajude, ó Pai. Cuida de nós, Senhor. Leva-nos aos nossos lares, protegidos e guardados pelo Senhor nessa noite. E livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Te entregamos o nosso restante da semana nas Tuas mãos. Derrama a bênção sobre nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça hoje e para sempre no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.